Olá, eu sou a Maria do Varejo Contrata e hoje estamos com o Cliff do Dia e vamos conhecer um pouco sobre a sua trajetória dentro do varejo. Cliff, conta pra gente como que tudo começou. Olá, tudo bem? Meu nome é Cliff Rodrigues, tenho 41 anos, sou o pai da Isabela. Minha história, minha carreira no varejo se inicia quando eu tinha 15, 16 anos, como jovem cidadão, num projeto do governo que tinha na época, que hoje é como se fosse o Jovem Aprendiz. Fiquei 6 meses lá e eu ainda estava no ensino médio. Logo depois eu tive uma experiência também no varejo como temporário, como operador de caixa. E aí logo em seguida, quando eu tinha acabado de completar 20 anos, 19 para 20, foi quando eu entrei no Dia. Você já conhecia o Dia? Você foi se candidatar? Não, eu não conhecia o Dia. Tem um processo seletivo, né? Eu costumo brincar porque foi um colega meu que me chamou pro processo do Dia. A gente tava procurando emprego junto e aí ele foi na minha casa e falou: Cliff, tem um mercado que tá contratando, vamos lá fazer o processo seletivo? É assim e assim, né? Qual que é o mercado? O Dia. Aí eu falei: eu não conheço. Mas vamos, a gente tá buscando oportunidade, então vamos. Eu costumo falar que a gente precisa entrar, precisa ter uma oportunidade de entrar, depois a gente busca outras oportunidades. E a gente foi. Engraçado porque eu passei no processo seletivo e ele não passou. E aí às vezes a gente conversa, né? E ele fala assim: ainda tá no Dia? Eu falo: tô no Dia ainda. Ele: caramba, foi eu que levei você lá. Eu falei: é verdade, eu devo a você também, tá aqui até hoje é por causa de você. Mas foi assim que eu entrei no Dia, lá em 2004. Eu entrei na base operacional como operador de loja. Fiquei 1 ano e 2 meses como operador de loja. Nesse tempo de 1 ano e 2 meses, tem todo um processo na loja. Como que é a estrutura da loja, né? Tem a encarregada, que na época não tinha gerente de loja, o subencarregado, o segundo operador e os operadores. Essa era a estrutura da loja e muito me impressionou porque a minha encarregada, que era linha dura, ela tinha 18 anos e aquilo me surpreendeu. Eu falei: a minha encarregada, ela é mais nova do que eu e eu sou jovem, ela também é jovem e ela já é encarregada, ela já tem a responsabilidade de gestionar uma das lojas que mais vendia na companhia naquela época. E aquilo já me impressionou. Enxergando uma oportunidade ali, se identificou? Eu tô entrando aqui sem experiência nenhuma, então eu posso agregar valor aqui e buscar oportunidades, né? E com 2 meses de companhia, eu passei por um treinamento que a gente chamava de treinamento de produtividade, que esse treinamento era realizado com os operadores novos de companhia para melhorar o atendimento dele com o cliente no caixa. E quando eu fiz esse treinamento, eu me encantei por aquela função. Foi o primeiro objetivo que eu estipulei para mim no Dia, que eu queria ser instrutor de produtividade. Acabou de entrar na loja, você estava na função de? Operador de loja. Operador de loja. Participou do treinamento e saiu de lá querendo ser o treinador. Exatamente. Finalizou o meu curso, eu fui aprovado no final do curso, que tem a avaliação do instrutor, né? Se você está apto ou não, para o encarregado identificar, que a gente costuma falar até hoje, que é ter a pessoa certa no lugar certo. Então ele tem que, naquela estrutura, todos são operadores de loja, ele tinha que identificar quem tem mais perfil de reposição de loja, de organizar a loja e quem tem o perfil de operar o caixa, de atender o cliente e tudo mais. Então essa avaliação servia até para o encarregado, auxiliar o encarregado a gestionar a loja dele. E eu saí do treinamento e falei para minha encarregada: como que eu faço para ser instrutor de produtividade? E aí ela falou assim: eu vou falar com a nossa supervisora. E aí então todo mundo teve o conhecimento que eu queria ser um instrutor de produtividade e me prepararam para isso, mesmo querendo que eu logo depois fosse segundo operador, né, para gestionar a loja. Aí eu tive que tomar minha primeira decisão na companhia com poucos meses, para qual caminho eu gostaria de seguir. Se era ser líder de loja ou se eu ia ter resiliência, ter a paciência de esperar, me preparar para ter a oportunidade de um instrutor de produtividade. E nessa época, a companhia, ela tinha uma ata onde colocava o nome dos melhores operadores de caixa da companhia, os 5 melhores. Então naquela época a companhia tinha 150 lojas, tinha baixo aqui uns 500 operadores. E você ser um dos 5 que está ali na ata que vai sair para a companhia inteira era motivo de orgulho, né? Gratificante. E é gratificante. Eu, com 2 meses, eu já estava na ata. Eu fiquei 14 meses como operador e desses 14 meses eu estive na ata por 10 meses. Então, assim, uma vez eu apareci e eu nem sabia o que era aquilo. E aí foram me explicar: não, essa daqui é a ata dos melhores operadores de caixa, que dos seus números que aparecem quando você fecha o seu caixa, tem os seus números de atendimento. E aí, no segundo mês, eu já queria estar.
lá naquela ata, porque a encarregada ela identificou que eu tinha mais facilidade no caixa, que eu era ágil, que eu tinha uma facilidade de comunicação com o cliente, então ela me deixava mais no caixa. Perfeito. Então ali eu já consegui colocar em prática tudo que eu queria também, né? Porque eu queria ser instrutor de produtividade. Então, mesmo tendo desejo, já sabendo para onde queria ir, você estava dando o seu melhor ali onde você estava. Sim, eu sempre costumo falar que você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta, qual que é o seu próximo passo, porém, você tem que adquirir conhecimento para buscar aquele próximo passo ali, mas você tem que fazer o seu melhor no que você está hoje. Não adianta eu querer estar no lugar do meu chefe se eu não fizer um bom trabalho na função que eu estou hoje, né? Então eu tenho que primeiro fazer um bom trabalho aqui e buscar conhecimento para dar o próximo passo. Perfeito. E você alcançou a função desejada? Sim, depois de 1 ano e 2 meses, teve a oportunidade de ser instrutor de produtividade. E antes disso, o meu futuro gestor, ele foi na loja para conhecer quem era o Cliff. Quem era o Cliff que sempre aparecia na ata, né? E aí ele foi lá e ele viu que realmente eu me identificava, eu tinha habilidades ali para lidar com o cliente, até com o próprio dinheiro, né? Porque você trabalha com dinheiro ali, você tem a responsabilidade de gestionar o dinheiro que passa no caixa. E aí eu me tornei instrutor de produtividade, depois de 1 ano e 2 meses, eu conquistei o meu primeiro objetivo na companhia. Legal. E replicou alguns Cliffs, conseguiu engajar essa galera? Sim. Com os resultados? Sim. O meu maior orgulho quando eu era instrutor de produtividade era ter o feedback dos meus treinados. Falar assim, Cliff, eu melhorei muito depois que você me treinou, tive uma outra visão depois que você me treinou, de trabalhar no caixa. E ver os meus treinados aparecerem na ata também era motivo de orgulho para mim, né? Porque eu sei que um pouquinho ali daquele mérito foi eu que fiz ele alcançar, então é um motivo de orgulho. Legal, mas também não parou por aí, né? Você foi em busca de uma nova função. Sim, logo depois de instrutor de produtividade, eu fiquei durante 3 anos ali, e nesse tempo, né, de 4 anos, o dia estava em plena expansão, e eu tive a oportunidade de participar aí fácil de mais de 500 inaugurações, e é muito bacana você ver como a empresa que você faz parte, ela tá crescendo, e você crescer junto. Eu já tinha dado meu primeiro subir, o meu primeiro degrau e sabia que eu poderia subir mais, né? Sim. Eu tive uma oportunidade que era da mesma gestão da produtividade do treinamento de ser analista de PDV. E falei, eu vou sair de instrutor e vou ser analista de PDV. É um degrau que eu vou subir, eu vou passar a ser analista. E aí eu fui ser analista. Não sabia, não tinha conhecimento, tava com frio na barriga. Cada desafio que você inicia dá um friozinho na barriga, mas aí é você buscar conhecimento, é você colocar energia naquilo que você está fazendo. Eu não sabia o que era hardware, o que era software, o que era um no-break, mas eu fui buscar o conhecimento. E eu passei a depois gestionar todos esses equipamentos que até então eu não sabia para que servia. Então, esse é o desafio, é buscar o conhecimento e não desistir. E aí, dando continuidade, eu fiquei uns 3 anos como analista de PDV e apareceu uma oportunidade que foi a que virou a chavinha ali na minha carreira. Eu estava querendo voltar para o operacional, para me tornar um gerente de loja. E aí eu tive alguns nãos também, tá, gente? Eu tive alguns nãos na minha trajetória. Mas, são flores. Mas eu falo que a gente não pode desistir, a gente tem que ter resiliência, que não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil, mas você tem que se esforçar. E aí apareceu a oportunidade de analista de abastecimento. Só que para ser analista de abastecimento, precisava ter um curso superior. E aí eu falei, não seja por isso, tá aqui a minha matrícula da faculdade, já estou inscrito, não vai ser isso que vai ser um impedimento para eu crescer, para eu subir mais um degrauzinho. E eu fiz entrevista, na época tinha vaga em 2 equipes, eu fiz a entrevista para as 2 equipes e eu passei nas 2. E olha só, e aí, para onde que eu vou? Olha só que bacana, eu consegui despertar o interesse de 2 líderes. Isso é bacana e eu tenho muito orgulho disso, de poder despertar com a minha energia, com a minha vontade de crescer, despertar esse interesse nos líderes. E aí eu consegui ser analista de abastecimento e foi quando eu tive contato menos com a loja e mais com a indústria, né, que faz parte do meu dia a dia hoje. E ali foi em 2013, quando eu passei a analista de abastecimento, eu tinha contato com a indústria direto, porque eu fazia gestão de estoque dos nossos centros de distribuição, e foi quando eu conheci a pessoa que eu sou hoje, que estava nessa função que eu estou hoje, que o analista de abastecimento ele é o braço direito do gerente de categoria, que é a função que eu exerço hoje, porque eu negocio com a indústria a melhor condição,
a melhor promoção, para ter a oportunidade de compra para o nosso cliente. Porém, o analista de abastecimento, ele é o cara que vai ter o produto para chegar para o cliente, né? Então eu estava sempre próximo dessa função e foi aí que me encantou. Foi buscar mais essa oportunidade. Eu sempre falo que quando você sobe um degrau, você tem que fazer o seu melhor, mas você tem que estipular. E agora? Qual que é o meu próximo passo? Tem que ter um próximo passo. A gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma meta. E aí foi quando eu coloquei essa meta para mim. Eu quero ser um gerente de categoria. Isso foi por volta de 2015, tá? E eu consegui entrar nessa função em 2021, gente. Então, teve um período ali, eu falo que é um período de maturação, porque as coisas acontecem quando tem que acontecer. Não, às vezes não é no nosso momento, é no momento que Deus permitir, na hora que você estiver preparado. Eu recebi 3 não antes de ter um sim para essa função, e nem por isso eu desisti. O que eu procurei fazer? Eu não me desmotivei. Aí que eu me motivei mais ainda. Eu fui perguntar o que falta, o que eu tenho que agregar para eu alcançar essa oportunidade. Você não pode desistir do seu primeiro não. Tem muita gente que desiste no não, que se desmotiva e fala, não é para mim, não. É para você, só depende de você. Você tem que agregar conhecimento, buscar conhecimento e depois tentar de novo. Uma curiosidade que eu fiquei, essas vagas todas, você foi elencando ali algumas funções. Como que é o dia? Ele já trabalha com essa parte de te direcionando? Você disputa a vaga com outras pessoas? Existe um plano de carreira que o dia já tem preparado? Ou ele vai disponibilizando vagas e os funcionários se candidatam? Tem também, a gente periodicamente, uma conversa com o seu gestor direto para ele entender qual que é o seu objetivo. A gente tem na companhia algo que é ter a pessoa certa no lugar certo. Eu falo, por exemplo, eu sou muito comunicativo, eu tenho muita facilidade de relação interpessoal e eu trabalhei como analista de PDV, gente, que é estar ali, que é totalmente o contrário da pessoa que eu sou, da minha essência. Nem por isso eu não fiz um bom trabalho lá, eu me esforcei, porém, não era isso que eu queria pra minha carreira. Eu costumo falar que hoje eu não acordo de manhã e falo assim, eu tenho a obrigação de trabalhar, eu tenho prazer de trabalhar porque eu faço o que eu gosto. Então, você fazer o que você gosta é muito satisfatório. A gente vê isso no seu relato, né? Fala com entusiasmo bacana, você traz toda essa história. A gente entende que nem tudo são flores, é claro. Sim. Tava ali batalhando, tava ali lutando, tentando entender pra chegar onde queria. Então, de tudo que a gente tira, da persistência, de que é possível, né? Que depende não só de nós, mas que muito é sim de nós e principalmente de não desistir. Teria alguma coisa que você queira deixar para os nossos candidatos, para as pessoas que estão à procura de uma vaga de emprego, sobre a sua história, sobre o varejo, sobre oportunidade? O varejo, ele é um leque de oportunidades. E ele disponibiliza oportunidade para aqueles que ainda não têm experiência, para aqueles que ainda não têm muito conhecimento, como eu entrei. Quando eu entrei na empresa, ali tinha acabado de fazer 20 anos, eu ainda não tinha muito a oferecer. O que eu tinha a oferecer? A minha vontade de trabalhar, a minha energia. E isso a gente não pode perder, a gente tem que ter a energia. E aí buscar conhecimento. Então o varejo, ele dá oportunidade para essas pessoas que ainda não têm muito a oferecer de conhecimento, de experiência. E aí você entra no varejo e vai fazendo como eu fiz, né? Buscando conhecimento e buscando oportunidades, porque o varejo, ele é um leque de oportunidades. Lá atrás eu me formei, antes de ser gerente de categoria, eu tive que dar um passinho pro lado durante 6 anos de espera, de chegar na função que eu queria. Eu fui analista de comércio exterior e eu não conhecia nada de comércio exterior, mas o dia deu essa oportunidade para mim. Eu consegui fazer um curso de comércio exterior técnico através do dia. Eu fiz aulas de espanhol através do dia. Eu fiz aulas de inglês através do dia. Então, assim, o varejo, ele também te dá muitas oportunidades e só basta você absorver. Você tem que ser uma esponjinha, tem que ir absorvendo e se esforçando para atrás das oportunidades. Desenvolveu e cresceu junto com o dia. Sim, eu vi o dia crescer e cresci junto e eu sou muito grato. A palavra que define o meu relacionamento com o dia é gratidão. Gratidão porque eu entrei, eu era um menino totalmente inexperiente. Hoje eu tenho muito conhecimento do varejo, sou um profissional qualificado através do dia, tenho as minhas conquistas pessoais através do dia, porque conforme eu cresço no dia, também cresço na minha vida pessoal. É uma coisa que anda junto. Eu tenho que ser muito grato aqui. Isso daqui, as minhas plaquinhas não são de 2 meses, né, gente? É uma vida que eu tenho aqui no dia de 10 anos. Ali em 2014, 2024, completei 20 anos. Muitas pessoas falam assim, será que eu vou fazer 10 anos? Eu não falo, eu não me pergunto, será que eu vou fazer 30? Eu quero fazer 30. Essa é a diferença. Então, para quem está em dúvida ainda, para quem busca emprego, vem pro varejo também. Bom, gente, obrigado por poder compartilhar aqui a minha história. Espero que, de alguma forma, inspire outras pessoas, outros jovens que querem entrar no mercado de trabalho, no varejo.
O Dia tem oportunidades no Varejo Contrata. Entre na plataforma, veja as publicações e vem trilhar com a gente. Vem pro time.